R. Lenz Produtora. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Crente Podcast. Estou aqui mais uma vez com mais um testemunho e hoje eu venho trazer um casal aqui hoje para contar um testemunho lindo, maravilhoso, a qual Deus fez um milagre, irmãos, um milagre lindo, lindo, lindo na vida do filhinho deles, aonde por 2 erros médicos ele quase perde a vida. Mas Deus fez um milagre. Então fica comigo nesse vídeo, porque por 2 erros médicos, o filhinho deles quase perdeu a vida. Mas fica comigo até o final que você vai ver que milagre impressionante que Deus realizou na vida dessa criança. Amém? E eu já quero pedir para você comente, curta, compartilhe, conte para todo mundo que você conhece o Crente Podcast. E hoje os meus convidados, né? O nome dele é o Danilo Menino, se chama Danilo Menino, tem 42 anos, está junto com a sua esposa Natália, tem 38 anos. Eles têm 3 filhos, que é o Yuri, o Iago e o Gael, que é hoje o milagre que eles vão contar aqui, que é sobre o Gael. Eles têm 20 anos de casados, vieram de Sumaré, congregam na Assembleia de Deus do Ministério Missão do pastor Eliel. Então, eu já quero agradecer pela presença de vocês. Sejam bem-vindos aqui ao canal Crente Podcast. Amém. Em nome de Jesus. E vocês hoje vieram contar esse milagre, né? Para todos que estão aí nos assistindo. Se apresente para o público, para o público te conhecer. Bom, paz do Senhor, que Deus em Cristo abençoe. Quero aqui externar minha alegria e gratidão, respeito e admiração por este trabalho de vocês, onde muitos passaram por aqui e já testificaram aquilo que o Senhor, nosso Deus, tem feito na vida de cada um. E hoje chegou a nossa vez de contar esse grande milagre que Deus operou na vida do nosso filho, Gael. Então, nada mais justo do que a minha esposa estar contando. Foram vários milagres que ocorreram na vida do Gael. E como minha esposa ela teve mais presente do que eu gostaria de estar passando para ela, tá testificando esse grande milagre que Deus fez na vida do Gael. Amém. Hoje eu chamei os dois para vir contar o testemunho, porque vocês dois viveram juntos isso, né? Sim. Isso foi algo que mexeu com vocês, né? Vocês dois passaram juntos, casais juntos. O milagre foi na vida dele, mas também vocês dois cresceram através disso, né? Deus também, ele ensinou muito vocês. Eu tenho certeza que vocês aprenderam muito com tudo isso, né? Sim. Juntos. Foi um período de 6 meses aí, que algumas coisas eu vivenciei, né? E outras, a Natália, ela teve muita experiência com Deus nesse processo todo que nós passamos. Então eu gostaria que ela contasse aí desde o início aí os milagres que Deus operou na vida do Gael. Não foi só um, foram vários milagres. E eu gostaria que ela externasse aí essa grande alegria de Deus ter operado aí um milagre na vida do Gael. Então conta pra gente como que foi esse milagre que Deus realizou, como que foi o início de tudo. Quero cumprimentar também a todos com a paz do Senhor e já agradecer por essa oportunidade de aqui estar, né? Eu assisti os vídeos no YouTube, eu falei, um dia eu vou lá. Hoje tá aqui. Eu até comentei com meu esposo, né? Que eu falava que um dia eu ia vir aqui, né? E o Senhor, ele preparou essa oportunidade. Então, como o irmão falou, a gente tem 3 filhos, né? E quando foi para ter o Gael, o Danilo queria o 3º filho e eu já não queria muito, né? E aí a gente começou a orar e o Senhor usou uma missionária e falou que Deus daria outro filho pra gente e que não seria fácil, não seria uma gravidez fácil e que o inimigo ia lutar bastante, que era para me preparar. E quando eu engravidei do Gael, eu fui descobrir, eu já estava com quase 3 meses de gestação. Eu descobri num dia, no outro dia eu já comecei a ter bastante sangramento. Cheguei para o hospital e o médico falou que era um princípio de aborto, que eu tinha que ficar de repouso. E foi até os 6 meses eu idas e vindas no hospital, com muito sangramento, a ponto de
Teve uma noite que eu chamei o Danilo, eu falei, não tem como essa criança estar viva mais. De tanto sangue que eu perdi, de tanto líquido. E a gente chegava no hospital, os médicos faziam ultrassom e o Gael estava lá. Os batimentos normal, estava bem. E foi assim até o final da gestação. E quando foi para mim ter o Gael, foi um parto também bem complicado. Eu tive que ir para uma cesárea de emergência. E o Gael nasceu bem, graças a Deus, né? E a gente foi para casa com o Gael quando ele estava com 15 dias de vida. Eu acordei com ele gemendo bastante. Ele foi dormir, estava bem. Dei mamar para ele, coloquei ele do meu lado. Quando foi com 15 dias que ele estava de vida, eu acordei com ele gemendo, que eu levantei para ver o que estava acontecendo, né? Que bebê geme mesmo, né? Só que era um gemido diferente. Era um gemido de dor. E aí, a hora que eu acordei, que eu coloquei a mão nele, ele estava pelando de febre. E ele não estava resfriado, ele não tinha nada, assim, que gerasse essa febre. Aí eu liguei pro Danilo na hora, eu falei, Danilo, vem para casa, porque o Gael não tá bem. A gente correu com ele pro hospital, aí chegou lá, a gente foi atendido, e a médica começou a examinar, e na hora que a médica começou a examinar ele, ela já mandou a gente para uma sala de isolamento, que ela viu que o que o Gael tinha era grave, né? Já mandou a gente para a sala de isolamento, já pediu uma bateria de exames. E quando os exames saíram, ela falou que os exames do Gael tinham vindo muito alterado e que o Gael tinha que ser transferido para uma UTI urgente. E o Gael foi transferido para outro hospital, porque lá também não tinha suporte. E o Gael foi transferido para uma UTI. E passou 10 dias o Gael internado nessa UTI. E os médicos falaram para a gente que ele teve uma bactéria, que até hoje eles não sabem que bactéria é essa. Ele teve uma sepse, né, que é uma infecção generalizada. E por pouco ele não morreu. Os médicos chegou para mim, para o Danilo, e falou, vocês têm que dar graças a Deus, porque o Gael é um milagre. Porque uma criança com 15 dias ter uma sepse, uma infecção generalizada, era para ele ter morrido, né? E aí o Gael recebeu alta, a gente foi para casa, e eu achei que a prova tinha passado, né? E a gente continuou a vida normal. Quando o Gael tinha 6 meses, a gente foi numa consulta de rotina com a pediatra, para ver peso. O Gael já ia começar a comer, né? Já estava na fase de introdução alimentar. E a médica, na hora que foi examinar ele, quebrou o palito, aquele que olha a garganta, quebrou na garganta do Gael. O Gael ficou sufocado no consultório. A médica, desesperada, Meu Deus. não sabia o que fazia. Foram minutos, assim, que para mim parecia uma eternidade, eu clamando para Deus ter misericórdia. Você deve ter ficado desesperada, Fiquei. né? Na Foi, hora, né? assim, terrível. E ele estava junto no Não, dia? ele estava chegando, ele estava estacionando para entrar no E consultório. daí? Ela também ficou desesperada. Ela ficou desesperada, ela não conseguiu retirar o palito, né? Ela empurrou com o dedo e o palito desceu na garganta do Gael. E aí, o que ela fez? O Gael chorava bastante, porque eu acho que um palito, uma criança de 6 meses passar, né? Deve ter doído bastante. E o Gael não parava de chorar, não parava de chorar. Ela jogou a criança no meu colo e falou, corre pro hospital. Só falou assim pra mim. Você tava onde ali? Eu tava dentro do consultório dela. Ah, tá. Um Era uma consultório médico, é. ela mandou você ir pro hospital, tá. Pra Entendi. hospital, porque era uma consulta de rotina, De né? rotina, tá. Aí a gente pegou Particular, ele. né? Particular. Particular. Isso, Tá, isso. entendi. Aí a gente pegou ele, jogamos no carro e levamos pra esse hospital. Chegou lá, eles tiraram raio-x. Não deu pra ver o palito, porque raio-x parece que não mostra a madeira, né? Mostra. Mas Entendi. eles falaram pra gente que era pra gente ficar tranquilo que o palito ia sair nas fezes do Gael. E passaram dias, 1 semana, 2 semanas, e o Gael começou a ter muita dor na barriga e vomitar bastante. E o Gael começou a ter muita internação, era 2, 3 internações no mês, e furava ele, e dava antibiótico, e eles falavam que era virose, que não tinha como ser o palito, que o palito não tinha como estar mais dentro do estômago do Gael. O Gael passou 6 meses com esse palito dentro do estômago, e internando, e ia para casa, internava, e com fortes dores, a ponto dele pular no meu colo. Teve uma vez que ele ficou internado 3 dias, e ele pulava de dor no meu colo. Minha perna ficou toda roxa, de tanto que ele pulava no meu colo. E os médicos De dor. não faziam nada, só medicava para dor e mandava para casa. E você falava pra eles que era o Falava que ele palito? tinha Insistia? engolido o palito, contava tudo o histórico, né, o que tinha acontecido. E eles falavam que era impossível. Você chegou a mudar de médico pra tentar? De hospital várias vezes. Todos os hospitais que atendia na época, né, o convênio que a gente tinha, a gente saía de um e ia para outro, saía de um e ia para outro. Meu Deus. E não fizeram nada. Aí chegou mais ou menos 6 meses depois, né, o Gael parou de mamar, ele parou de comer, ele só vomitava e gritava de dor, A gente teve que ir atrás de uma gastro, né, particular.
Aí a gente arrumou essa gastro, fizemos o exame de endoscopia no Gael. Quando ela fez o exame, tava lá o palito intacto no estômago do Gael, já tava preto, né? Meu Deus. Ela entubou, teve que entubar o Gael e retirar o palito. Retirou o palito, a gente achou que a prova mais uma vez tinha passado, né? Mas crente não... a prova não cessa, né? E aí, seguimos a vida, achamos que as dor que o Gael sentia era devido ao palito, que ia passar. O Gael voltou a ter dor de novo, e vomitava, e tinha dor, e vomitava. Arrumamos mais uma vez gastro, aí a gastro começou a tratar como se fosse uma alergia alimentar. Uhum. E aí, às vezes, ele comia alguma coisa, passava mal, a gente achava que era por causa da alergia, né? Que tinha comido alguma coisa e fez Certo. mal. Uhum. E foi mais ou menos 2 anos assim. O Gael sentia dor, internava, ia para casa, internava de novo, ia para casa. Até que no dia 15 de junho, o Gael tava bem durante o dia, brincando. Passou o dia na casa da minha mãe, fui lá buscar ele à noite. Quando ele chegou, ele já começou a falar que a barriguinha tava doendo. Como a gente já tava meio que acostumado com essas dores que ele sentia, a gente levava ele no hospital, levamos de novo e ele começou a vomitar. Só que eu vi que dessa vez era diferente, que as dores estavam mais intensas do que das outras vezes. Uhum. E ele começou a sentir dor de novo e vomitava, e a gente levou, medicaram ele para dor, para vômito, mandaram a gente para casa de novo. Só foi a gente descer do carro, o Gael voltou a vomitar de novo e chorando com dor forte. Mudamos de hospital, fomos para o hospital mais próximo da nossa casa. Uhum. Chegando lá, medicaram mais uma vez, a pressão do Gael já estava baixa, de tanto medicamento na veia, né? E aí ele sentia tanta dor que ele começou a morder as bochechas de tanta dor, começou a sangrar as bochechas dele de tanta dor que ele sentia. E aí a médica teve a ideia de fazer uma lavagem, né? E aí na hora que ela fez essa lavagem, foi a pior escolha dela, foi fazer essa lavagem. Quando ela fez a lavagem, o Gael já começou a passar mal, ele já desmaiou no meu colo, aí meu esposo saiu correndo com ele no hospital, né, para trás do médico. Aí já veio a equipe médica toda em cima dele, o Gael já estava tendo uma parada cardiorrespiratória. E levaram ele para a sala e a gente entrou junto, a gente assistiu tudo. Meu Deus. Eles com o Gael lá na sala, arrancando, rasgando, não deu nem tempo de tirar a roupa do Gael, eles já foram rasgando, né? Cortando com tesoura e entubaram ele. Na hora que eles entubaram o Gael já estava com uma hemorragia interna, devido à lavagem que ela fez, né? Estourou o intestino dele, rompeu. Nossa. E ele já estava com uma hemorragia interna. Aí o Gael também tinha que ser transferido desse hospital para um hospital estadual onde tinha o suporte, onde tinha uma UTI, né? Porque o estado dele já era gravíssimo. E aí a médica falou que quando entubou ele, já veio sangue no tubo, então o estado dele era gravíssimo. Quando chegou, a gente aguardou a ambulância e aguardamos vaga na UTI. Chegaram a transferir o Gael. Quando o Gael chegou nesse outro hospital, já foi direto para uma sala de tomografia. Foi rápido esse processo? Foi rápido. Depois que ele foi para outros, porque ele foi transferido, foi muito rápido, porque o estado dele era muito grave. Tá. Era tão grave que eles não achavam mais veia, né? Veia periférica nele. Eles tiveram que achar uma veia dentro do osso dele para poder levar ele para o centro cirúrgico. Aí levaram ele para essa tomografia, a médica fez a tomografia, já levou ele para a sala de cirurgia. E só veio com os papéis para a gente assinar. E aí ela falou para a gente que o estado do Gael era gravíssimo, que ela não sabia se o Gael ia sair vivo da sala de cirurgia. Porque ela viu que era um problema no intestino, mas ela não sabia o que estava ocasionando aquilo, né? A gente assinou os papéis, o Gael passou 3 horas, né, no centro cirúrgico. Quando ela levou ele pro quarto, ela veio conversar com a gente, né? E ela foi e falou que teve que deixar a barriga do Gael aberta, porque o Gael tinha tido um volvo, né, intestinal, tinha dado um nó no intestino do Gael e devido à demora no atendimento, ele necrosou 80% do intestino Esse dele. nó já existia nele. Provavelmente ele já sim. nasceu com esse nó. Provavelmente, ela falou pra gente que provavelmente ele fazia uma rotação e voltava pro lugar. Ele ia e voltava. Era como se fosse uma má formação que ele nasceu. Ele nasceu. Isso. Aí a moça que fez a lavagem já deu o nó de uma vez. Aí, Jesus. devido a isso, necrosou 80% do intestino, de quase 2 metros de intestino, ele ficou com apenas 20 centímetros, né? 20 centímetros de intestino. 20 centímetros. E como o intestino também rompeu, vazou fezes, né? Pra cavidade. E os órgãos dele estavam todo comprometido, a ponto dos médicos falar que tava dessa cor, assim, preto. O médico, ele
Tava com uma Misericórdia. jaqueta preta. E eu lembro até hoje que ele puxou a jaqueta e falou assim, pai, tá vendo? Sua jaqueta preta, né? Eu falei, sim, mas o que que tem a ver, doutor? Ele falou assim, ó, por dentro do seu filho tá todo preto e ele já tá cheirando podre. É só um milagre mesmo. Aí logo eu falei, não, mas Jesus ressuscitou Lázaro no quarto dia. Se for no quarto dia, Lázaro já cheirava mal. Então eu creio que Deus, ele vai fazer um milagre na vida do meu filho. E vocês creram mesmo? Sim, a princípio Em a gente algum momento tava... vocês tinham dúvida de alguma coisa? Vocês Não, balançaram assim? A gente Eu ficou temi assim... bastante. Você temeu bastante? Mesmo Deus, porque Deus, ele nunca faz algo sem antes nos avisar, né? Sim. Então, eu tava num processo de oração. Se eu não tivesse nesse processo, eu não teria suportado. Mas você contou pra mim que ele tinha falado pra você que ele chegou a você e disse que ia morrer. Foi. Uns Como 10 que dias foi antes. isso? Uns 10 dias antes de acontecer isso com ele, ele chegou da escola, da escolinha, né? Aham. Eu sentei ele na cama e eu tava passando roupa. E ele ficou assistindo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mamãe, você sabia que eu morri? Eu morri hoje. Aí eu parei tudo que eu tava fazendo, eu achei que tinha acontecido alguma coisa na escolinha, né? Eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou assim, mamãe, eu comecei a vomitar, minha barriga doía muito e eu morri. E aí a tia da escolinha me levou pro hospital. Aí na hora como eu achei que tinha acontecido alguma coisa na escola, automaticamente eu já liguei pro Danilo e falei, vai na escola e vê o que aconteceu. Aí ele veio e aí o Gael contou pra ele, do mesmo jeito que ele contou pra mim, ele contou pro pai dele. A gente foi no postinho mais próximo que era da nossa casa, e aí perguntamos se ele tinha dado entrada lá, eles falaram que não. A gente foi na escolinha, contamos pra diretora o que o Gael tinha falado, se tinha acontecido alguma coisa lá. Ela também falou que não tinha acontecido nada. E aí a gente colocou o Gael no carro e saímos nos hospitais, próximo da nossa casa. Porque ele falou, eu fui, mamãe, eu fui pro hospital, eu morri, minha barriga doeu. E aí a gente levou ele. Quando chegou no hospital que ele ficou, ele falou, é esse daqui, mamãe, foi aqui que eu fiquei. Deus já estava mostrando pra ele. Já mostrou pra ele. Meu Deus. E aí, só que a gente também não levou muito em consideração, né? O que ia vir pela frente, a gente não imaginava. Isso foi quando ele tava com o palito na barriga ou quando já tinha Não, saído já o tinha palito? saído, ele já tava... Já tinha saído. Já tinha passado um Já tempo. tinha passado a fase do palito. Entendi. Foi 10 dias antes dele ter o volvo intestinal. Volvo dele intestinal. O interessante, irmão, é que eu me lembro até hoje, eu estava tomando banho e eu tenho um hábito de, quando estou trabalhando, estou sozinho, eu falo com Deus, como se estivesse falando aqui com o irmão. E eu converso muito com Deus. E eu me lembro que eu estava tomando banho e eu falei, Deus, eu queria tanto viver um milagre, porque a Bíblia fala tantos milagres que aconteceu. Eu queria vivenciar um milagre e queria que acontecesse comigo ou na minha família, com 15 dias antes de acontecer. Com 10 dias antes, o Gael veio e falou isso. Só que quando aconteceu, eu nem lembrava do que eu tinha falado, nem lembrava do que o Gael comentou, e só depois que a gente viu que o Gael já estava mais, assim, fora de perigo, que Deus fez a gente lembrar de tudo isso. Entendi. Eu falei, meu Deus, como que é? Aí eu pedi a Deus um milagre, olha aí. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente Sim. pede pro Senhor, né? Sim. Também. Porque eu vejo muita gente aí, às vezes assiste os testemunhos lá no canal e ficam falando, eu queria também ver um milagre. Mas não é fácil não, irmão. Não é. Talvez se eu soubesse que ia ser comigo, não aceitaria, né? Assim, Sim. forte Sim. desse jeito. Não é fácil. E então aí com esse... os médicos desenganaram, disseram que talvez ele não sobreviveria, né? Isso. Aí ele fez a E primeira você? cirurgia, né? E aí a médica falou que ele ia ter que ficar com a barriga aberta devido aos órgãos, como estava preto, né? Ela tinha que ficar observando. E ela não tinha feito a ligação no intestino novamente, para Certo. ficar observando o que ia acontecer. Uhum. E aí o Gael ficou com a barriga aberta durante uma semana e ela levou ele para o centro cirúrgico de novo para fazer mais uma cirurgia. Foi a segunda cirurgia que ele fez. Levou ele e tentou ligar novamente o intestino. E aí voltou com ele com a barriga aberta de novo para ficar observando, para ver o que ia acontecer. Deixava a barriga aberta. Deixa Pra eu ver Como dentro. que se fosse só um véuzinho tampando, né? Não E aí- podia costurar. Isso. E toda Aí ela cirurgia- abria a barriga pra ver. É. Isso. E toda Gente. cirurgia que ele saía, ela falava, ora para ele passar das 12 horas, das 24, das 48 horas. Gente, Porque imagina a o mente estado de dele vocês, não é né? grave, é gravíssimo. É gravíssimo. A E gente entrava assim pra ver ele, era muita máquina ligada. Ele sobrevivia porque os aparelhos
estava trabalhando por ele. A vida de vocês mudaram completamente ali, né? Vocês ficaram 100%... Foram 4 meses ouvindo, morre, não morre, morre, não Morre, morre. não morre. 4 4 meses. E a médica, nesse processo que ela foi operar ele, ela não é um procedimento do médico, mas até entendo hoje o porquê. Ela tirou foto dele aberto e veio me mostrar. E você trabalhava na época? Sim, eu estava trabalhando. Como que você ia trabalhar? Assim? Bom, eu tava Não é arrasado. fácil, né? Eu falava que saía para trabalhar, parava o carro, ficava chorando, pedindo a Deus Difícil, que né? tivesse misericórdia. E algumas pessoas que eu me deparava na rua, Deus usava. Deus usava e falava assim, ó, Deus manda dizer para você que o que você tá passando não é pra morte, não, é pra glória de Deus, tá? Ele não vai morrer, não. Glória a Meu Deus! E isso foi que foi fortificando. E uma Deus, vez ele vai se revelando, né? Sim, aí uma vez desesperado, porque eu não aguentava mais esse processo todo, eu me lembro que eu adentrei numa igreja. A primeira igreja que eu vi, falei, vou entrar aqui. E chegou lá, eu comecei a conversar, era uma pastora, eu falei, pastora, eu tô passando isso, isso e isso, eu preciso de oração. Ela falou assim, um milagre só vai acontecer a partir do momento que você acreditar. O milagre não acontece pela nossa necessidade. Ele vai acontecer a partir do momento que você acreditar que vai acontecer. O Gael, nesse momento, precisa que você acredite que Deus vai fazer um milagre. Foi aonde me encheu, sabe? Uma energia, assim, uma vontade tão grande, assim, uma fé fora do normal. Eu falei, não, eu creio. Ele vai viver. E aí a gente começou a ver essa mudança, o quadro dele mudar. Então, a partir daquele momento ali, eu vi que começou a ter bons resultados. Entendi, vocês colocaram a fé de vocês em ação, Sim. né? Num momento tão difícil, né? Foi. E daí, como que foi os próximos passos dele? Aí foi a 3ª cirurgia, né? Não, ela fez a 2ª cirurgia, né? E manteve ele aberto. E só que ela falou, vamos orar para que tenha dado certo essa 2ª cirurgia, né? É. Só que teve um dia que eu cheguei na UTI, os 3 primeiros dias eu nem conseguia ir. Eu não tinha psicológico para chegar lá e ver, né? Então era minha cunhada que ficava e minha cunhada e ele, os 3 primeiros dias, porque eu não conseguia entrar dentro da sala. E quando ele fez essa 2ª cirurgia, que eu entrei, eu senti um cheiro de podre mesmo dentro da UTI. Porque o Gael, como ele era um dos estados mais graves ali da UTI, ele ficava de frente com a porta e de frente com os médicos, né? Porque qualquer coisa ele já corria ali. E eu abri a porta da UTI e aquele mau cheiro na UTI. Só que como tinha muita criança internada, estado grave, eu meio que não liguei. Eu senti um mau cheiro, mesmo eu de máscara, né? Eu senti. E quando eu cheguei perto do leito do Gael, eu vi que era o Gael. Que era Que ele. tava cheirando mal. E o olho dele já tava bem fundo. E eu sabia que a 2ª cirurgia não tinha dado certo. Eu já sabia, já. E ele usava uma sonda no nariz para drenar tudo que vinha do estômago, né? Do intestino. E tinha um vidro, assim, bem grande, onde caía tudo ali dentro. E era tudo preto, né, Danilo? Sim. Tudo muito preto, caía ali dentro. Meu Deus. E eu vi que começou, de um dia pro outro, começou a drenar muito, assim. Muita sujeira preta. E eu já sabia dentro de mim que não tinha dado certo. Aí a médica veio, levou ele pro centro cirúrgico mais uma vez, pela 3ª vez. Falou que tinha necrosado mais um pedaço do intestino do Gael. Uma parte que ela tinha ligado tinha colado, mas a outra parte não, que ela teve que tirar mais um pedaço do intestino, né? Sim, e aí nessa 3ª cirurgia, aí foi onde que eu pude ver, assim, algo sobrenatural. Foi acho que 1h30 de cirurgia, e nesse período eu dobrei o meu joelho, e fiquei orando, pedindo a Deus, Deus faz um milagre, porque eu sabia que até então poderia ser a última vez que a gente ia ver o Gael, né? E eu falei, Deus, eu quero que aconteça um milagre, e fiquei orando. E aí eu ergui minha cabeça e eu vi, tinha uma salinha pequena, um vidro todo transparente, foi como se soprasse e embaçasse no vidro, formou como se fosse uma barriga, e foi fazendo assim, ó. Sabe quando você sopra, fica aquele embaçado no vidro? Uhum. E até ela chegou a ver isso, porque ela não estava no momento, né, Natália? Ela entrou depois. E aí eu escutei uma voz que diz assim, ó, vou eu deixar o tamanho do intestino suficiente para o seu filho sobreviver. Eu não sei nem como explicar, mas uma voz soou dentro da minha cabeça, assim. E até então nós sabia que poderia ser a última vez que a gente visse o Gael, sabe? E
E aí eu me emocionei muito, eu falei, Deus, eu creio no milagre. E aí a médica, depois de 1h30, a Natália entrou, né, na sala que eu tava, falei, ó, Natália, olha o desenho que formou. E ela viu que realmente parecia uma barriga e um intestino. E aí falei da voz que eu ouvi. E aí nesse período, depois de 1h30, a médica chegou e ela falou assim, pai, pronto, eu já operei o Gael. Mas eu preciso contar algo para você que aconteceu. Fui eu que operei o Gael a primeira vez, fui eu que operei a segunda vez e sou eu que tô operando o Gael pela terceira vez. Você lembra que eu falei para você que o Gael só tinha 20 centímetros de intestino e que depois eu precisei tirar mais um pedacinho que ficou necrosado, não deu para aproveitar? Falei, lembro. Falou, então, o intestino dele cresceu 15 centímetros. Foi suficiente para mim mandar o seu filho sobreviver. Glória a E Deus. intestino não cresce, irmão. A médica falou, pai, intestino não cresce. O do Gael cresceu 15 centímetros. Foi suficiente para ela ligar ali e o Gael sobreviver. Gente, isso é Deus mesmo, Foi né? Deus. Cresceu 15 centímetros. 15 centímetros. Nesse período de 15 dias onde foi feita 15 essas 3 dias. cirurgias. E você só em oração. Só em oração. E no dia dessa cirurgia, você? a médica orou com a gente, chorou com a gente. Chorou A com a médica gente. equipe A médica. E você, como que você, Natália, né? Como que eram suas orações a Deus ali? Como que você buscava a Deus nesse momento assim tão difícil, né? Os 3 primeiros dias eu não conseguia nem ir. Eu só ficava em casa chorando e Chorava. orando. Porque eu não conseguia ver ele naquele estado, né? E eu Sim. entrava naquele elevador, parecia que o espírito da morte estava ali, do meu lado. Era um aperto tão grande no meu coração que eu falava pra ele, eu não quero ir, né? Sim. E nos primeiros dias, irmão, eu confesso que eu cheguei no hospital e entreguei ele na mão do Senhor. Entreguei, porque pra mim, por mais que o Senhor falou comigo, olhando assim na vista humana, não tinha como ele sobreviver. Não tinha como. Você estava sendo forte por ela também. Sim. É que houve Sim. momentos que ela ficava e eu via quando eu tava muito crítico. Falei, não, deixa eu ficar agora, Os Natália. 3 Porque ela... primeiros dias eu não consegui raciocinar. Depois Deus Entendi. começou a usar pessoas e me fazer lembrar do que ele falou. Quando eu estava no monte, o Senhor usou uma missionária e falou que eu passaria por um vento muito forte e que eu poderia procurar recurso onde fosse. Que quem ia mandar o recurso seria Deus. Seria Que Deus. não era para me descansar no Senhor. Aí que eu comecei a lembrar e fui descansando no Senhor, fui entregando nas mãos do Senhor. Toda vez que ele entrava no centro cirúrgico, eu falava, Senhor, está nas suas mãos, seja feita a sua vontade na vida do Gael. E aí a gente começou a profetizar, a gente entrava dentro do quarto, a gente profetizava a vida, né, Daniel? Sim. Foi um pessoal da Igreja Nazarena, que eu não esqueço, sou muito grata pela vida deles, que o Senhor, ele mandou pessoas que a gente nunca viu na nossa casa para nos ajudar. E essa irmã, ela falou para mim, falou, irmã, entra lá e começa a profetizar na vida do Gael. O Gael, ele teve um choque séptico tão grande que ele inchou muito. A perna dele dava umas 2, né, assim, as pernas dele. Eles falavam em drenar as pernas do Gael, de tão inchada que ficou. Inchada. Começou a nascer uns edema e eles falavam em amputação nas pernas Nossa, do então Gael. era tudo, vinha coisas Foi. negativas na mente de vocês, né? Só E vocês profetizando que aquilo ali, Profetizando que vida. Deus ia vir entrar com milagre, profetizando, e o Senhor foi profetizando, trabalhando. e Deus ouviu vocês. Deus Teve um momento que ele não conseguiu trabalhar mais, né? E aí, como ele trabalha por conta, como que a gente vai sobreviver, né? E o Senhor mandava na minha porta pessoas que eu nunca vi. Abria o porta-mala do carro e falava, Deus mandou te entregar. Era compra, irmão, tudo. Deus supriu Supriu tudo. tudo. Colocou a gente no deserto, mas mandou o maná. Supriu. Glória a Deus. Mandava leite, Glória era a Deus. tudo que o irmão imagina pra dentro de casa, o Senhor mandava. Glória a pra Deus. gente. E depois que ele fez essa cirurgia que cresceu 15 centímetros, como que foi daí pra frente? Sim, aí foi um outro processo. O que aconteceu? A gente não tinha mais o plano de saúde. Depois que aconteceu do palito, a gente saímos fora do plano de saúde. E aí os médicos conseguiram fazer com que o Gael sobrevivesse. Só que aí eles não tinham a experiência de lidar com criança com intestino curto. E aí foi a luta da gente tentar um hospital, corremos atrás de convênio. Só que o convênio, eu teria que pagar, em média, aí, R$1.800 e tinha carência de 1 a 2 anos. E o Gael precisava urgente, então não adiantava a gente acionar um plano de saúde. E aí a gente bateu o joelho no chão e falou, não, Deus vai preparar tudo. Que o Senhor falou, né? Não adianta a gente procurar recursos, que quem ia mandar era ele.
E depois que o Gael saiu dessa última cirurgia, aí a médica falou, eu já fechei o Gael, agora vocês oram para que tenha dado certo, porque ele não tá mais com a barriga aberta para mim poder avaliar ele, né? A gente já fechou ele. Aí foi o processo de desentubar o Gael. Como ele ficou muito tempo entubado, foi 1 mês, mais ou menos, né? De 1 mês. intubação. Ele já estava viciado nos medicamentos. Então, foi um processo longo também para desentubar ele, porque ele convulsionava, eles não conseguiam desentubar ele. Ele mordia a língua. Uma vez ele quase decepou a língua dele. Se o meu esposo não estivesse lá, ele tinha partido a língua no meio, porque dava convulsão, ele mordia a língua. Meu E Deus. foi um processo bem longo para conseguir desentubar ele. Conseguiram desentubar ele, o Gael voltou a falar. Mas me doía o coração de chegar lá, porque ele sentia muita dor, né? E Imagina. mesmo ele entubado, mesmo ele com medicamento, ele acordava, ele abria o olho, ele via a gente falava com ele respondia com a cabeça que sim, que não, que tava doendo, ele chorava. Então, ele nasceu bastante ferida aqui na cabeça dele, você ergueu o cabelinho dele, você vê, assim. Porque muito tempo deitado, e ele, como ele tava com a barriga aberta, não tinha como movimentar ele. Entendi. Então, começou- Que ia ficar paradinho ali, que dó. Começou Meu a abrir Deus. feridas, né, na cabeça dele. Entendi. E aí, quando conseguiram desentubar ele, os médicos já era um milagre, né? Sim, Conseguir sim, desentubar. Mas mesmo assim, eles falavam que não tinha como ele sobreviver, porque o delgado era muito curto, o intestino delgado, e não tinha como mandar a nutrição pro corpo dele, com a quantidade de intestino que ele ficou. Ele começou a fazer uso de parenteral, né? Que é um suplemento, onde ele coloca na máquina e era 24 horas ligado nessa máquina. Que entra por um catéter que ele tem, que ele usa aqui no peito. E aí foi um processo longo também, porque a gente tem 6 veias central, né, se eu não me engano. E ele começou a perder veia, começou a dar trombose nas veias. E a gente meu precisa dessas veias para sobreviver. E aí ele pegava bactéria, aí ficava mal, ele passou 1 mês tendo febre direto, e era febre alta, que nem medicamento passava, devido à bactéria, que já entrava direto na corrente sanguínea. E foi um processo longo, a ponto dos médicos chegar nesse hospital e falar que não sabia mais o que fazer com o Gael. Ele usava uma sonda no nariz, tentaram mandar leite, né, por essa sonda, porque ele já tinha 3 meses sem se alimentar. Aí foi 1 semana, foi bem, ele aceitava, tolerava o leite. Depois, do dia para noite, ele começou a vomitar de novo. Aí eles mandavam o leite, ele ponhava para fora. Eles mandavam pela sonda, ele vomitava pela boca. E aí ninguém sabia o que estava acontecendo mais. Mandaram parar, pararam de dar, só ficou nessa nutrição 24 horas na máquina ligada. E aí a médica chegou pra gente e falou, ó, vocês não têm convênio, porque se vocês tivessem convênio, a gente sabe onde tem um hospital, né, que aceita o convênio e pode receber o Gael, que é especializado na área do intestino, para ele terminar o tratamento lá, porque a gente não sabe mais o que fazer. E tem um outro hospital que atende, só que a fila é enorme, é muita criança na fila de espera, e então vocês têm que aguardar. E o Gael só vomitando e voltando muito líquido pela sonda. Ele ficava com um vidro assim, ligado na sonda no nariz. E começou a voltar muito líquido, muito líquido. Aí foi mais ou menos 1 mês, né? O Hospital de São Paulo ligou e aceitou o Gael. O Gael entrou na fila e... Ele ficou 1 mês ainda, assim, 1 dessa mês. forma. Sem comer nada. Ele implorava por comida, ele implorava por água. E não podia. A gente não podia comer na frente dele, nada. Meu Foi Deus. triste. Meu Deus Foi um do processo bem difícil. Aí, quando esse hospital ligou, né, pro outro hospital onde o Gael tava, falou que ia aceitar ele. Fez uma chamada de vídeo para conhecer a gente, conhecer o Gael. E aí, aceitou ele nesse outro hospital. Aí, foi mais um processo de arrumar uma ambulância para poder conseguir transferir, que o Gael só podia ir de ambulância. Aí, conseguiram a ambulância, a gente foi transferido. Quando eu cheguei na porta do hospital, que eu olhei para cima, irmão, tava escrito assim, Hospital Menino Jesus. Olha O só. Senhor, mais uma vez, provando que ele estava no controle de Menino tudo. Jesus. Menino Jesus. Estava no controle de tudo. E toda a equipe médica que recebeu o Gael lá, eles são médicos do Sírio-Libanês. Do Hospital Particular do Sírio-Libanês. Entendi. É uma equipe maravilhosa que atendeu. E aí tem gastro, tem... Tudo que é médico o Gael precisou, ali tinha. Aí o Gael passou mais 1 mês ali, porque o médico não queria mexer no Gael de novo, ele tinha feito já 3 cirurgias, e o intestino demora mais de 6 meses para cicatrizar. Então, eles não queriam mexer, abrir o Gael novamente. Aí levaram ele para fazer um exame, um raio-x, trânsito intestinal. Chegou lá, ele viu que o intestino do Gael estava maior do que o tamanho normal, estava 2 vezes maior. E que tinha alguma coisa obstruindo novamente o intestino. E provavelmente ele teria que passar por mais uma cirurgia. Aí ele
com a sonda no nariz, e aí o médico falou, mas vamos esperar mais um pouco, mais um mês, né, para poder mexer nele de novo, para poder abrir, porque o intestino, ele falou, quanto mais mexe, é pior, né? Ele demora muito para cicatrizar, e o intestino é uma área muito suja, né? Então não pode ficar mexendo toda hora. Só que aí, como o Gael começou a drenar muito líquido pela sonda, ele começou com 100 ml, foi aumentando para 200, 300, chegou a 1 litro ele drenar pela sonda, e mesmo com a sonda aberta, ele drenando esse líquido, ele vomitava. Aí ele começou a perder muito nutriente, começou já ficar mal de novo, né? Aí eles resolveram fazer a cirurgia novamente, enquanto ele estava estável, né? Para eles, ele estava estável, para não chegar num caso grave igual da primeira vez. Sim. Aí, só que eles falaram assim, ó, a gente vai operar ele só no final do mês. Aí eu troquei com ele, como ele estava em São Paulo, o Gael estava internado em São Paulo, eu precisava vir ver meus outros 2 filhos que ficou, a gente trocou. Aí, e eu vim no caminho orando, eu falei, Senhor, faz alguma coisa, Senhor, como que essa criança vai ficar drenando tanto assim, mais um mês? Porque, irmão, era assim, terrível de ver, terrível. Imagino. Ele não tinha vida, Meu ele só ficava deitado, ligado numa máquina o tempo todo, não podia brincar, não podia fazer nada. E com uma sonda, voltando líquido o tempo todo. E eu orando, pedindo para Deus fazer algo. Só foi eu chegar em casa, ele me ligou. Falou assim, os médicos veio aqui e falou que vai operar o Gael amanhã. Não vai esperar mais. E eu lá, como que eu fiquei com o coração, né? Que eu já tinha chegado em casa, não tinha como eu voltar de novo, porque era muito longe. Aí ele tava lá, agora você conta porque você que tava lá. Aí nesse momento eu tava lá, liguei pra ela, falei, Natália, o médico me explicou, resumindo pra que você possa entender, já tava todo cicatrizado, bonitinho, e aí o médico olhou pra mim e falou assim, ó, ele ficou 4 meses sem comer e beber água, o que que aconteceu? O intestino dele fez isso, colou. Então, eu vou ter que abrir ele e tirar um pedacinho do intestino. Eu falei assim, mas quanto o senhor vai tirar, doutor? Ele falou, preciso tirar mais ou menos 5 centímetros de intestino e fazer um novo procedimento pro intestino não grudar mais, não colar. E aí ficar normal. E aí eu falei, meu Deus do céu, mas tudo bem, tem que fazer. Vamos lá, assinei o termo bonitinho. Aí ele falou, pai, eu tenho que fazer. Eu tô prolongando, mas eu preciso fazer urgente, porque ele corre o risco do jeito que tá. Então, nós vai ter que antecipar essa cirurgia. Assinei o termo, ele foi, e mais uma vez, bati meu joelho no chão, falei, Senhor, esteja à frente, guia aquele médico que vai fazer cirurgia. E o médico fez cirurgia, acho que levou mais ou menos aí 1h15. E aí ele veio todo sorridente e tal, falou, pai, pronto, eu falei pra você que ia devolver seu filho comendo, daqui a pouco já tá passando o efeito da anestesia, já vou te devolver ele. Aí eu baixei assim minha cabeça, falei, teve que fazer, né, infelizmente tirar mais 5 centímetros, só tinha 35, agora tirou 5. Daí eu baixei minha cabeça e falei, Deus, tirou mais 5 centímetros. Foi aonde que eu ouvi essa voz de novo, pergunta pro médico quanto ele tem de intestino. E aí eu olhei assim pro médico assim, eu falei, doutor, vem cá, mas quantos centímetros de intestino que o Gael tem? Aí ele olhou para mim e falou, pai, eu peguei todo o prontuário do Gael, que ele veio lá de Sumaré, tá valendo, e no prontuário tá dizendo que o Gael, ele veio de Sumaré para cá, para São Paulo, com 35 centímetros. Só que quando eu abri ele, não tinha 35 centímetros, tinha 40. Eu tirei 5, ficou 35. Eu falei, meu Deus, Deus fez um milagre de novo. E intestino, só relembrando, intestino não cresce, irmão. Não cresce. Ele vai desenvolver conforme o crescimento do Gael, mas crescer não cresce. Cresceu 2 vezes. E ele tá com 35 centímetros de intestino hoje. E Deus operando um milagre, mostrando que estava operando, que estava fazendo, vocês clamando, pedindo. Clamando. E Deus se revelando, né? E Deus se revelando. Meu Deus. Então foi muito forte, trabalhar de Deus na vida do Gael. A partir daí ele foi e tirou mais aquele pedacinho. Tirou aquele pedacinho e continuou com os 35 centímetros de intestino. Os 35. Os 35. Entendi. Eu fui pra casa pra ficar uma semana e não consegui, né? Passou 2 dias, eu voltei pra lá de novo. E eu cheguei lá, nem parecia que o Gael tinha feito cirurgia. O Gael sentava sozinho, eu com medo dele romper. Foi assim, a mão de Deus mesmo. Quando Deus falou que ia preparar, ele preparou a melhor equipe pra cuidar do Gael. Foi. A melhor equipe. Maravilha. Deus Porque eu cheguei lá, não parecia que o Gael tinha feito a cirurgia, né, Danilo? E eu falava, Danilo, você tem certeza que esse menino operou? Porque
Ele senta sozinho, ele tava fazendo tudo sozinho. Eu que ficava em cima dele pra ele não romper os pontos. E foi tudo muito rápido. Aí ele ficou, acho que uns 5 dias na UTI, era pra ele ficar 7. Ele ficou 5 dias. Aí subiram com ele pro quarto. Aí o doutor Rodrigo chegou lá e falou assim, vamos tirar essa sonda agora? E eu que não queria tirar a sonda do menino, que eu fiquei com medo, né? De dar errado de novo. Aí ele falou assim, então vamos esperar mais um dia, amanhã eu volto e a gente retira a sonda do Gael, porque o Gael não vai precisar mais disso, o Gael vai comer pela boca. Ele falava assim, um médico guiado por Deus mesmo. Aí chegou no outro dia, ele veio, retirou a sonda e ia começar a introdução alimentar pro Gael de novo, né? Aí eles vieram com sopa e o Gael não come sopa. Eu falei, nem adianta vocês tentar dar, porque ele não vai comer sopa. E no pós-cirúrgico tem que começar com coisa leve. Sim. Colocaram a sopa na boca do Gael, o Gael não aceitou, nauseava. Aí ele falou, só vão tentar amanhã. No outro dia já vieram com macarrão, com arroz, o Gael comeu tudo. Comeu tudo. E o Gael Glória a comeu tudo, Deus. comeu arroz, comeu macarrão, bebeu suco e ficou bem. E eu com medo de acontecer alguma coisa, porque eu já tava traumatizada, né? Já tinha Muito vindo de... tempo, né? Bastante tempo. Acontecendo coisas assim. Aí foi o processo do Gael vir pra casa e receber alta, né? Uhum. Como o Gael teve que ainda vir pra casa com um catéter no peito, eu tinha que treinar pra me poder saber cuidar dele em casa, né? Porque lá no hospital só quem pode mexer nesses catéter é a enfermeira-chefe, né? Outras pessoas não podem mexer, tem que ser formada em enfermagem. E eu tinha que achar também uma enfermeira na minha região, e o hospital bancou tudo, irmão. A enfermeira é o hospital que paga, né, Danilo? Os materiais, que eu uso muita coisa no Gael, muita luva, muita máscara, gás, tudo, e é o hospital que Deus preparou tudo. Só complementando que eu tava numa chamada de videoconferência com ela, né? E aí eu falei, nossa, Thali, eu lembro que o médico falou assim que para reabilitar o Gael a comer, leva em torno aí mais ou menos 1 ano, né? E o Gael com 2 meses já reabilitaram. E aí eu peguei, tava conversando com ela numa chamada, né, de videoconferência, e eu falei, Natália, e aí, tem expectativa de quando vai voltar e tal? Aí o Gael tava no berço, e eu conversando com ela, e ele fez assim, ô Jesus, olha pra mim, me tira daqui. Falou assim, do nada. Falou assim. Daqui a pouco, a enfermeira bate na porta. Falou, oi, Gael, tudo bem? Ele, oi, titia, tudo bem? Aí ela falou assim, Gael, tem uma novidade pra você. Ele falou, qual que é, titia? Falou, segunda-feira você tem alta. Falei, meu Deus do céu, ele acabou de clamar a Jesus. Conseguiram a enfermeira, né? Porque mesmo que eu tive treinamento, eu que faço tudo, mas tem que ter uma enfermeira olhando, né? Sim. No momento do procedimento. E aí conseguiram achar a enfermeira, aí o Gael conseguiu receber alta e ir pra casa. Aí ele ficava 24 horas na máquina, hoje ele só fica 14 horas, né? Eu coloco à noite, tiro de manhã, só que aí eles estão tentando diminuir até retirar o catéter, e eu creio que Deus vai Vocês, nessa notícia, vocês devem ter ficado... A gente não tinha nem esperança, né, de ir pra casa, de levar ele pra casa. Né? Deve ter sido uma alegria muito grande, né? É muito grande, mano. De ter recebido alta. Muito grande. Enquanto... Não sai daí, não, irmãos, que nós vamos mostrar o Gael aqui agora, mas antes eu vou pedir para o Gustavo preparar as fotos ali. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que isso mudou nesse processo? O que mudou assim entre vocês, como tanto na vida espiritual como na vida conjugal? Mudou tudo. O que mudou para vocês? Tudo. Porque eu falo pra ele assim, se não tivesse acontecido... Eu era uma crente covarde, irmão. Covarde? Covarde, assim, eu ia pra igreja, mas eu queria ficar no meu canto. Eu não queria responsabilidade na igreja. Pra mim, eu queria adorar ali do meu canto. E não era isso que Deus queria, porque Deus usava pessoas pra falar pra mim, que Deus queria ver eu trabalhando na obra. E depois de tudo que aconteceu com o Gael, hoje eu sou regente do Círculo de Oração, sou regente dos varões da minha igreja. Ele voltou a pregar, porque estava parado também. Tava parado. Então, mudou tudo. Mudou tudo para vocês. A gente aprendeu a valorizar também a cada momento junto, né? Uhum. E a gente viu que qualquer momento é o destino de todo ser humano, né? Mas isso mostrou a fragilidade, assim, que nós somos. E a gente se apegou mais com Deus, se valorizar mais, agradecer a Deus em todas as coisas. Então mudou muito. Eu imagino que vocês ali a única coisa que restava era Deus ali, né? Sim. Deus.
Por Não mais tem que tinha nem quem pessoas... ajudar, Isso. né? Por mais que tinha pessoas orando, teve igreja que orou 24 horas pelo Gael. Aham. Eles ficavam revezando, né? E a gente recebia os vídeos, né? Recebia Sim. chamada falando que estava orando pela vida do Gael. Então, tomou uma proporção muito grande. Mas tem momentos que o particular, é nós e Deus mesmo. Deus, ele levou vocês a um lugar onde vocês dependeram só dele, né? Exatamente. Precisou aprender, depender só dele. Vamos mostrar o vídeo ali? Aqui ele já estava com o começo da hemorragia já. Dá uma pausa. Ah. Volta. Aí já tinha feito uma cirurgia. Foi a terceira aqui, né, Danilo? Foi a terceira cirurgia. Quantos pontos tem aí? Bastante, Média né? de 40, acho que 42, parece. 42 42. pontos. Meu Deus. Aí já tinha abrido ele de novo, né? Foi Sim. a quarta cirurgia. Quarta Quarta. cirurgia. Aí ele tava entubado ainda. Tava entubado. Essa parte é o do palito ou não? Não, a do palito a gente não Não tem. tem nem foto. Não tem. Tá. Aí ele já tinha sido desentubado na outra foto. Aí ele teve que aprender a falar, a andar de novo. E ele ficava só nessa posição? Só. Só nessa posição. Como ele tava com a barriguinha aberta, não podia movimentar ele, né? Entendi. E ele recebeu, assim, tanto medicamento que os médicos falavam que poderia ter mexido com a parte cerebral dele, né? E ele ficar com sequela cerebral. Só graças a entendi. Deus. Era muito remédio, né? Muito. Que ele recebia. Essa sonda era onde Drenava toda a sujeira, né? Que toda a tava. sujeira que tava. Isso. E depois eles usaram pra mandar o leite, né? Entendi. Aí foi a primeira vez que o Danilo pegou ele no colo. Foi. Primeira vez. Verdade. E quantos anos ele tava? 3 aninhos. 3 aninhos. Aí ele nem sorriso. sentava, ó. A gente tinha que ficar segurando ele. Sorrindo. E quando era a data de aniversário deles, como que vocês faziam? Do Gael? É. Então, ele fez agora em janeiro. Não, Fez- mas ali, né? Quando estavam lá. Ele passou mês de junho, julho, agosto, setembro até dezembro. Em Chegou a janeiro, ele saiu, foi aniversário dele. Ele não saiu chegou em a fazer dezembro. aniversário lá Não. dentro. Ele saiu em dezembro, Tá. em janeiro foi aniversário dele. Entendi. Muito bem. E essas feridas na cabeça? Aí dele De ficar tanto deitado. deitado. De tanto ficar deitado. A primeira vez que ele saiu também no sol, depois de 4 meses, né? Depois de 4 meses. Ali ele tava no hospital. Tava Deu uma dentro do saidinha. hospital. Ali já era a cirurgia, a última, já tinha feito a última. Tinha feito a terceira Aí a cirurgia. terceira. A terceira, ainda não fez a última. Ele tava com a sonda ainda, ele não tinha sido transferido. Aí essa daí foi a quarta cirurgia, a última cirurgia foi essa daí. Aham. Aí já tava comendo, já tinha tirado a sonda. Olha Foi só. no dia que ele tirou a Glória sonda. Deus. E aí o médico tinha falado assim, se sobreviver, Não vai ele comer. não vai comer mais. Não vai Tá comer, não vai tomando beber. água. Vai ficar ligado na máquina o tempo todo. E nesse outro vídeo foi o dia da alta do Gael. Graças a Deus a gente conseguiu ir para casa, para glória de Deus. Glória a Deus. E ele feliz. Feliz. E aqui é a equipe médica que cuidou dele. Toda a equipe. Lindo, lindo. Deus usa, né? A gente clama a Deus. Deus ele deixou os médicos pra cuidar também, né? E ele faz acompanhamento lá Coisa ainda que- até hoje. Então, glória a Deus pelo testemunho. Hoje o testemunho de vocês é prova de que a última palavra é de Deus, não é verdade? Não, vocês ouviram muitas vozes negativas, mas clamaram a Deus, buscaram a Deus, e Deus foi quem deu a última palavra. Glória a Deus por esse testemunho.
Glória a Deus, que esse testemunho possa edificar a fé de muitas pessoas, muitas vidas que estão nos assistindo aí. E ensinar muitos, né? Ensinar muitos. Vocês recebem pessoas que acompanharam a história de vocês, assim, e vem contando testemunhos também? Sim, tem muitos que estavam até afastados, né? Que quando tomou ciência do caso do Gael, voltaram a frequentar a igreja, estão firmes na igreja. Pessoas que já não acreditavam mais em milagre, depois que viram o que realmente aconteceu na vida do Gael, passaram a dar um crédito maior, assim, acreditando que realmente o Deus que operou milagre no passado é o Deus que pode operar milagre no presente. Então, foi algo assim que aconteceu, que, vamos dizer assim, que desencadeou assim a fé de muita gente. E muitos voltaram para Cristo através disso tudo. Muitas vezes a gente não entende, né, a forma com que Sim. Deus quer trabalhar, né? Mas tudo tem um propósito, né? Por mais que não seja da forma que a gente quer, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Verdade. E finalizando, eu queria que vocês fizessem uma oração. Eu posso pedir para vocês fazerem uma oração? Sim. Vocês querem complementar mais alguma coisa? Não. Não? Você pode fazer uma oração pelos irmãos que estão nos assistindo agora nesse momento? Sim. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento agradeço, Obrigado, Senhor, Jesus. pelas vidas, Senhor, que estarão assistindo esse testemunho, aquilo que o Senhor realizou na vida do Gael, que o Senhor possa operar milagre na vida daqueles que estão necessitando, Senhor. Que o Senhor possa operar de maneira poderosa na vida de cada um e que esse testemunho, Senhor, venha edificar muitas vidas. É no nome santo do Senhor Jesus que eu peço ao Senhor neste momento e agradeço. É em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmão Danilo e Natália, eu queria agradecer muito a presença de vocês, que vocês vieram aqui, tiveram esse tempo, vieram tão longe, né? Para vir gravar um testemunho aqui. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, amém? E que Deus continue abençoando você e a sua família. Mas antes, nós temos que trazer o Ragael aqui, né? Eu tava quase esquecendo. Vem cá, Gaelzinho, pai. Vem aqui, filho. Aqui é o grande aí, milagre aí. de Deus. Fala oi. Fala oi. Fala oi. Pai Oi, do Senhor. Gael. Pai do Senhor. Fala oi pro pessoal. Fala Fala oi. no milagre. microfone Fala, eu ali. sou um milagre. Fala aqui, ó. Aqui, ó. Fala no microfone. Aqui, ó. Fala, eu sou um milagre. Você tá com vergonha? Tá com Tá vergonha. Você tem como mostrar a barriguinha tá. dele? Mostra aqui. Vê se você consegue dar um zoom ali nessa câmera. Para as pessoas verem. E aqui é o catéter onde ele, por enquanto, né, ele toma Peraí, filho. Deixa a eu nutrição por aqui, mas eu creio que Deus vai completar a obra. Aqui foi a cirurgia. Como ele tem um pouco de menos intestino, ele toma nutrição É, Não, eles... para- porque Lateral. não absorve, né? Isso do aí, os alimento. médicos falam que não pode tirar de uma nutrição. vez só quando tiver certeza que o intestino dele tá fazendo a função. Ah, tá. Então Novamente. é temporário. É. É temporário. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Conforme vai engordando, eles vão tirando aos pouquinhos, diminuindo o líquido, né? Amém, amém, amém. Né, filho? Que Deus abençoe você, sua família. Cadê o seu outro menino? Vem aqui. Vem cá, Iago. Vou mostrar. Você aparecer. Ele é o... Iago. O Iago. E o Yuri não está aqui, né? Não. O Yuri não veio. Olha aí, que Amém. família. Fala, oi, pessoal. Paz do Senhor, fala. Tá encantado. Ele gostou do estúdio. Gostou do estúdio, Do né, estúdio lá. Glória a Deus. filho? Fala, glória a Deus. Milagre Fala, vai vivo sair para a sua glória voz. do Senhor Fala, Jesus glória a Cristo. Deus. Irmãos, Deus abençoe você, essa família linda. Guarde Amém. vocês. Proteja em nome de Jesus. Isso aí vai ser temporário, já é temporário. E quando ele crescer, vai ser um grande homem de Deus, vai contar esse testemunho. Eu creio que Deus ele trouxe a vida, não foi por não foi por falta de propósito, tem um propósito aí, Tudo tem né? um propósito. Se vocês passaram por tudo isso, Deus ainda vai usar muito ele. Muito, 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 muito. Eu creio nisso. E porque não tem como, né? Foi muita coisa aconteceu ali que poderia não ter sobrevivido, mas o nosso Deus, ele
É ele Deus de milagre, né? fez esse milagre porque tem um propósito na vida dele. Amém? Amém. Quero agradecer você que ficou assistindo aqui até o final. Deus abençoe. Comente, curta, compartilha, diga para todo mundo que você conhece o Crente Podcast. Se você tem o desejo, quer aceitar esse Jesus, esse Deus que fez esse milagre na vida aqui do Gael, né? Ele pode fazer na tua vida também. Pode ser um milagre, pode ser alguma doença, pode ser uma depressão que você esteja passando, possa ser um problema na sua família, pode ser um problema na sua vida conjugal, não importa se é um milagre de uma doença, esse Jesus ele pode tudo. Hoje aqui tem a prova de que o nosso Deus ele opera milagre, ele faz milagre. E se você quer aceitar esse Jesus, quer ter ele na tua vida, quer ver ele fazendo milagres, quer aceitar ele, entra lá no Instagram, no direct, chama a gente lá, fala assim, eu quero aceitar esse Jesus. Você também pode procurar a igreja mais próxima da tua casa. Aceita esse Jesus, que é só ele, irmão. Quando não existe mais solução, a única solução é ele. Só Jesus Cristo, ele traz a cura, ele salva, cura e liberta. Amém? Quero agradecer por você ter ficado até o final e até o próximo testemunho, se Deus permitir, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. R. Lenz Produtora.